Zoom. Nós estamos ao vivo, o pessoal vai conectar. Tá. Eu sou conectar. Ah lá, entrou. Tá. Entrou. Olá, meus amigos, meus irmãos. Boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Hoje nós temos um participante especial que estava chorando aqui para fazer a live juntos. Estou começando 1 hora atrasado, desculpa, eu estava em reunião. Amanhã eu tenho sessão na Câmara e hoje eu estava em reunião com o prefeito, sempre um dia antes, e a reunião atrasou um pouquinho, tá bom? Por isso que eu estou começando atrasado a nossa live. Mas estamos abrindo a nossa live com o Estevinho, que está com os olhos assim. Diz: oi, Estevinho. Oi. Oi. Porque ele estava chorando porque queria de todo jeito participar da live. Oi, Gilvando, a Dani Kubiak, minha querida, lá do Rio Grande do Sul. A doutora Solange Santos, a Aparecida Pereira Thelma. Fala oi certinho. Fala oi, gente. Fala boa noite. Oi, o Marcos gente, Oliveira. Boa noite. Boa noite. Fala certinho, filho. Eu sou Estevinho. Sou Estevinho. Ah, e eu gosto de vocês. Eu gosto de vocês. Que ótimo. Gente, só tô dando um tempinho aqui. Oi, a Valéria. Abriu a Tânia. Tudo em meus olhos. Não, seus olhos estão bem, ó. Tão ótimos olhos. Ele tem uma coceira no olho, ó, Simone D'Angelo. A gente já vai começar a live, tá bom, gente? A live já começou, mas só um minutinho, só para segurar o Estevinho, que ele tava querendo demais participar. A Safira Modas, o Daniel Zamarano, o Roger Malta. Então vamos despedir do pessoal, pro papai fazer o resto da live? Fala, oi, gente, fala, tchau, um beijo para vocês. Manda um beijo. Um beijo, fala, mua. Um beijo. Pronto, que maravilha! Foi incrível. Você fecha a porta? Ele foi incrível, tá ótimo. Gente, desculpa que se não colocasse ele para fazer a live, que ele viu eu chegando e falou: eu quero fazer a live, e de todos os jeitos eu quero fazer a live, então me desculpe, tá bom? E desculpe também pelo horário, mas foi o horário que eu cheguei em casa, eu estava em reunião com o prefeito São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, porque amanhã tem sessão, né? Então tem que ver as matérias que serão votadas. Hoje a gente vai continuar a nossa live. Eu estou falando sobre o tema dicas para você viver melhor com a vida, viver de bem consigo mesmo. A Eliana Maria Turra Batista, mais uma vez a nossa querida Dani Kubiak, lá de Canoas, no Rio Grande do Sul, que deve estar um frio aí em Canoas, eu imagino, porque, Dani, aqui em São Bernardo está um frio daqueles. Imagina aí no Rio Grande do Sul. Célia Maria Leme Rezende, oi, boa noite, Estevinho. Para quem chegou agora, Estevinho estava conosco, quis abrir de todo jeito. Você viu que os olhos dele estavam assim, vermelhos? Que ele chorou, que queria participar da live, que eu preciso fazer a live com o papai. Fez a live com o papai. Bom, vamos lá. Água, copo com água, aqui tá copo com ar, por enquanto eu vou colocar água, porque você sabe que eu bebo durante a live, água, mas no final a gente faz a nossa oração, tá bom? E na oração, deixa eu só, pronto, aqui ó, desliguei um pouquinho a música, que é a música da nossa oração. Deixa eu colocar aqui, gente, colocado na hora. Eu bebo um pouco, mas eu deixo também, encho no final para a nossa oração. Todo final a gente pede a Deus o amparo, a proteção. A Dani falando lá do Rio Grande do Sul, muito frio essa madrugada, vamos a 3 graus. Meu Deus, aqui, Dani, de madrugada vai a 6. O que também para nós é muito, muito, muito frio. Mas 3 graus é muito frio. Eu lembro quando eu fui aí visitá-los, que também estava muito frio, né? Eu me lembro também que estava um frio daqueles, não sei se não estava 3 graus, mas assim uns 5, 6 graus acho que estava. Podemos começar a nossa live? Oi, Sônia Lima, Sidneia Caparrós. Assuma responsabilidade por todas as suas ações.
Por quê? Porque as ações são suas. Se as ações não são suas, a responsabilidade não é sua. Mesmo que alguém impute a responsabilidade para você. Mesmo que alguém fale que você é o culpado do erro. E pode até enganar o mundo, mas ninguém engana Deus. Como a nossa live trata sempre de coisas espirituais, entenda que, se foi você que fez, você é o responsável. Meus irmãos, nós erramos muito nessa vida. Então não adianta querer só ser responsável pelas coisas que deram certo. A gente tem que ser responsável pelas coisas que deram errado. Sabe como se chama isso? Maturidade. É impressionante como nós encontramos pessoas de 40 anos, de 50 anos, que chegaram à terceira idade, 60, 70, 80 anos, e são imaturas, não assumem responsabilidade. Então a sua palavra não pode ter curva. Se você falou que é, é. E mesmo que acabou não sendo, você falou que era. Por quê? Porque a gente tem chance, quando assume a responsabilidade, de assumir o erro, de ser humilde, porque a pessoa orgulhosa, vaidosa, ela não assume erro nenhum. Você já viu que tem pessoas que ela coloca sempre o erro, sempre o culpado são os outros? É o que vai dizer Sartre, filósofo, pensador francês, o inferno são os outros. Nós somos o céu. Não. Então, muitas vezes, nós somos o inferno para nós mesmos, no sentido aqui figurativo de fazer algum erro ou na vida dos outros. Então, assuma a responsabilidade, porque aí você aprende com os erros. Os erros nos ensinam muito. É que a gente acha, como a gente gosta do acerto, ninguém gosta de errar. Como a gente gosta do acerto, a gente acha que o erro, por ser desagradável e doloroso, não nos ensina nada. E ele nos ensina muito, muito. Então, assuma a sua responsabilidade pelos seus atos. Seja calmo e não se apegue a questões externas fora do seu controle. Mantenha calma. Está dando tudo certo? Calma. Está dando tudo certo. Está dando tudo errado? Calma. Justamente porque está dando errado. Porque se está dando errado, e as consequências desse erro são problemas, e você perder a calma e tentar no desespero resolvê-los, você vai piorar os problemas que você tem. Então a calma, as pessoas acham que é só para os momentos tranquilos, quando tudo está certo na sua vida, quando tudo está bem, você tem dinheiro sobrando, saúde sobrando, felicidade sobrando, onde você passa, as pessoas oferecem rosas brancas e vermelhas para você, onde você passa, você entra no ônibus para trabalhar, o ônibus para e canta Ave Maria, olha que lindo, gente, aí você mantém a calma, porque está tudo bem, até louco ficar em calma quando tudo está bem, até louco. A calma, você tem que manter na guerra. Calma, você não mantém nos momentos de tranquilidade, porque qualquer um fica calmo, você até dorme, por não ter o que fazer. Mas a calma você mantém nos momentos de dificuldade, de angústia, de dor, de provação, de sofrimento. Então mantenha a calma, justamente nos momentos mais difíceis da sua vida. Sabe por quê? Porque toda a espiritualidade superior, para lhe intuir, porque eles não vão resolver para você, mas eles vão dar os mecanismos e o amparo para que você resolva. Você não vai resolver sozinho, mas tem que ser as suas mãos. Você, olha, acabei de falar isso aí, você é responsável pelos seus atos. Lembra que foi o item anterior que eu falei. Então, quando você mantém a calma, a espiritualidade consegue lhe intuir e você perceber a intuição de uma maneira melhor, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais substanciosa. Tudo bem? Então mantenha a calma. Vamos lá, penúltimo. Hoje eu vou fazer uma live mais curta porque eu comecei uma hora atrasado. Começamos com o Estevinho hoje, hein? Aqui na nossa live. Lembrando sempre, meus irmãos, fazendo aspas aqui, lembrando sempre, nossas lives oficialmente todas as noites, 6:30 da tarde. Eu coloquei esse horário porque é um horário que, se eu tiver palestra à noite ou outro compromisso à noite, o que eu pensei? Eu faço das 6:30 às 7,
E 7 horas eu saio para a palestra e dá tempo de eu chegar para a palestra. Por isso que eu escolhi 6h30, tudo bem? Só que, como hoje eu cheguei, era 7, não olhei no relógio, mas acho que era 7h15 aqui em casa, porque eu vim de uma reunião com o prefeito. Então, estou fazendo a live, atrasado, mas tem live, tá bom? Mas oficialmente, por exemplo, amanhã eu sei que eu tenho que sair de casa para um compromisso importantíssimo. Eu tenho que sair, o limite é 7h15, 7h10. Então eu sei que, dando tudo certo, a gente vai começar a nossa live 6h30 e 7 horas terminamos. Tá bom? Então, oficialmente, as nossas lives são às 6h30. Eu peço para você perdão se muitas vezes eu não consigo manter o horário, porque eu tenho o meu trabalho, o meu ganha-pão. Muitas vezes eu estou num hospital orando por alguém, visitando alguém, mas estamos aqui na fé. Penúltima dica de hoje. Pratique diariamente as virtudes da sabedoria, justiça, coragem e moderação. Sabedoria, justiça, coragem e moderação. Sabedoria. Qual que é a diferença entre inteligência e sabedoria? Muitas vezes, o inteligente conhece muito mais que o sábio, mas ele não tem compromisso com o bem. Logo, ele pode usar aquele dom que ele tem, aquela inteligência, aquela capacidade para enganar os outros. Por exemplo, ele tem um dom, uma inteligência para vendas muito grande. E ele empurra coisa num preço que não vale para as outras pessoas, usando o dom para prejudicar na venda os outros. Ele é inteligente, mas ele não é sábio. Porque o sábio, tudo que conhece, pode ser menos que o inteligente, sempre tem um compromisso com a ética, com o bem, com o amor e com a paz. Por isso, o sábio nunca te engana. Muitas vezes o inteligente, sim. O inteligente, ele pode usar a inteligência dele para assaltar um banco. Ele pode usar a inteligência dele para mentir bastante. Ele pode usar a inteligência dele para vender algo que não existe. Não tem gente que é bom de lábia e dá golpes e muitas pessoas e vendem como se fossem seguros, ou vende lá aqueles bitcoins que aqueles que ele está vendendo são falsos, ou dá golpe, vive de golpe em golpe. Essas pessoas que vivem de golpe em golpe são muito inteligentes, tanto que elas enganam muita gente, elas levam muita gente na lábia, só que não são sábias. Então, nós estamos dizendo aqui, você precisa cuidar da sua sabedoria, ou seja, encaminhar, usar a sua inteligência para o bem. Sabedoria, justiça. Não estou falando justiceiro e nem juiz. Você não é juiz e você não é justiceiro. Eu me uso de uma frase que está nas Sagradas Escrituras. É uma pergunta. E quem vos elegeu juiz dos vossos irmãos? Vou repetir. E quem vos elegeu juiz dos vossos irmãos? Ninguém. Então, a justiça é você ser justo com os outros e não você fazer justiça com os outros. Tá bom? Porque tem uma justiça acima da terrena, que é a divina, que não tem a velocidade da nossa. A nossa muitas vezes é rápida, mas muitas vezes o que tem de sentença justa, que é injusta. É ou não é? Não vamos entrar em detalhes, mas tem muita coisa que é legal, que o juiz mandou, mas que é para nós espiritualmente imoral. Por quê? Porque você percebe pela sua intuição que aquilo corrompe os valores do amor, da paz, da bondade, os valores espirituais. Por isso que nós confiamos muito na justiça divina. É essa justiça que eu estou falando aqui. Não é a humana, que nós respeitamos, mas não necessariamente em todos os casos concordamos. Tudo bem? Então, sempre busque a justiça divina, sempre, e busque fazer o correto, sempre. Quando você orar, Senhor Deus, permita que eu seja correto com os meus irmãos, permita que eu seja justo, porque junto com essa justiça vem a honra. Quando você não é justo, a honra também acaba.
Você perde a justiça, e quando você perde a justiça, você perde a honra também. Por isso a justiça, estamos falando aqui da divina. Como nós somos, devemos ser, como diz o Espírito Cáritas, naquela linda prece de Cáritas, nós devemos ser um espelho. Termina a oração assim: ajuda-nos a sermos um espelho, a refletir a tua divina imagem. Que imagem? A imagem de Deus. Então nós tentamos na terra o máximo ser justos sem prejudicar ninguém. Então se você vai fazer um negócio, você vai vender uma tampinha e vale R$1, o justo, e você tenta empurrar por 1,50, você vai ter o lucro já com R$1, ela custou 50, você coloca mais 50, lá, é justo você vender. Aqui é um exemplo hipotético, por R$1, mas você tenta empurrar por R$3, esse lucro que você teve de 3 foi prejuízo para os outros, porque você enganou, e você vai devolver lá na frente, não 3, mas 6, 9, 18, por causa dos juros de correção monetária que tem também no mundo espiritual. Então, sabedoria, justiça, coragem. Que coragem é essa? Ser aventureiro, pular de paraquedas, sem o paraquedas. Eu sou corajoso, ando de montanha-russa sem cinto de segurança. Não, essa pessoa é só burra mesmo. Essa coragem é a coragem da fé, de tomar uma atitude. É o que falta para muita gente. Tem muita gente que está num trabalho humilhado há 20... Gente, tem gente que está no trabalho. Eu conheço, por isso que eu estou falando, há 20 anos. Insatisfeito, reclamando, reclama do patrão há 20 anos, mas não tem coragem de pedir demissão. Que vai, que eu não arrumo em outro lugar. Então não reclame. Se você não tem coragem de mudar o lugar onde você está, não reclame do lugar que você está, porque é o lugar que você merece. Desculpe. Eu não estou julgando aqui, nem amaldiçoando ninguém, e nem colocando um fardo, porque talvez o fardo dessa pessoa já é difícil. Mas, se você reclama e não toma atitude, é porque você gosta. É ou não é? Uma pessoa que reclama de algo demais e não toma uma atitude para mudar, ela só é reclamona. Ela só é fofoqueira. Porque não toma uma atitude. O que você já fez para mudar isso? Mas pode ser que não dê certo, mas pelo menos você tentou. Pelo menos você tentou. Agora, quando você não tenta, o não dar certo é a única certeza que você vai ter na vida e vai morrer reclamando. Você conhece pessoas que morreram reclamando? Que você conheceu quando eram jovens e eles reclamavam. Eles ficaram adultos e eles reclamavam. Eles ficaram idosos e eles reclamavam. E ele foi para o hospital na semana da morte e ele só reclamou do hospital, do remédio, fulano, do beltrano. A vida inteira ele reclamou. Muita reclamação é sinônimo de pouca atitude, porque muita atitude te muda de lugar, de situação e de posição. E talvez com esta coragem, estamos falando sobre o quê? Coragem, você vai mudar o padrão da sua vida. Coragem, atitude. Então tome uma atitude na sua vida. E o quarto ponto, moderação, calma, tranquilidade. Não tome a justiça nas próprias mãos. Não responda imediatamente quando perguntam para você. Quando alguém, que a gente tem uma mania, o mundo está meio doente. Quando eu falo meio, que está quase inteiro. A pessoa manda um WhatsApp para alguém. Você vai lá na festa, amanhã... Ele te dá 10 segundos para responder. Se você não responder 10 segundos, onde é que você está? Por que você está demorando? Como se você tivesse que responder. Mas você não estava com o celular? Toma, eu não vou responder agora. Você vai pensar. Porque quando você responde muito rápido, muitas vezes você se responde para livrar da pessoa ou daquele compromisso. Até falando que vai, lá na frente sabendo que não vai. Mas como você se comprometeu e falou que ia e você não vai, sua palavra passa a não ter mais valor. Por isso que as Sagradas Escrituras falam, e seja a sua palavra sim, sim. Ou, a gente pega o outro lado, não, não. O que passar daí vem do maligno.
Talvez, entretanto, porém, todavia, vou ver, quem sabe, é do mal, é do maligno, segundo as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Então, seja a tua palavra, sim, sim, não, não. Ela tem que ter peso. Para ter peso e você honrar o que você disse, você precisa de tempo para poder meditar. Então, moderação. Tem gente que me pergunta um monte de coisa, assim, no meu trabalho, Camolé, você vai amanhã na reunião, não sei o quê? Amanhã eu te respondo. Mas gostaria de saber hoje. Ai, que bom. Aí a pessoa pode gostar de saber hoje, mas eu não vou atender todos os gostos de todo mundo, porque eu tenho também os meus gostos. E se eu falar que eu vou, eu tenho que ir. E eu não quero ir de cara feia, porque se eu falo que vou só para me livrar da pessoa e depois eu vou, porque puxa vida, falei que eu vou, não quero, e aí eu vou de cara feia, emburrado, e eu vou porque eu falei que ia sem ter pensado direito. Se eu tivesse, falo, calma, moderação. A maioria das brigas de trânsito existem por quê? Falta de moderação. Não tem calma, não tem paciência, age no nervosismo, puxa o revólver, dá tiro para cima, quando não dá tiro no outro. Essas brigas que um mata o outro, dá tiro. Por quê? Porque não tem a moderação, passou longe. Então calma, tranquilidade. A maioria das coisas. A Renata Moreno Paulucci, hoje é meu aniversário. Gratidão pela vida e pela saúde. Isso mesmo, seja grata, minha irmã. Que Deus te abençoe. Renata Moreno Paulucci, ela está lá no Facebook. Feliz aniversário, que longos, excelentes e felizes sejam os seus anos de vida na Terra. Então, moderação, tudo bem? É moderação. Para você, na linguagem popular, não entrar com os burros na água. E, último ponto, antes de fazer oração, deixa eu beber um copinho de água. Nós começamos hoje a live com Estevinho, gente, autista é assim. Já vou fazer o último aqui, não esqueci não. Quando coloca uma coisa na cabeça, não adianta explicar. E se você tem que explicar demais, o cérebro dele, como não aceita, o que pode deflagrar no autismo? Uma crise. E crise é a pior coisa do mundo. A gente sabe que passa, que dura 10 minutos, algumas vezes 20 minutos, algumas vezes meia hora. Não tem uma crise igual a outra, mas a gente sabe que não é bom, tudo. Então eu quero fazer a live, quero fazer a live com o papai fazer. Tá bom, meu filho, vamos fazer a live com o papai. Você viu, colocamos aqui um pouquinho, ele sorriu um pouquinho aqui, tudo, meu olho, pam, e já foi lá para baixo. Adriana Airoldi, entrei na palestra, suas palavras foram para mim e são para mim também, porque os ouvidos mais próximos da minha boca são o meu mesmo. Entenda bem, na live eu me instruo muito com o que eu falo, eu aprendo também com o que eu falo. Nós todos estamos no mesmo mundo. Entenda bem o seguinte, todos nós estamos no mesmo mundo, que é o planeta Terra. Existem seres mais avançados, seres mais atrasados, mas todos são seres, comem como nós, respiram como nós, têm necessidade de beber água como nós, vão ao toalete, precisam comer, beber. Na Terra nós não temos um ser daquele extraordinário, não tem extraordinário, menos. E se a pessoa se diz muito especial, porque eu sou muito especial, porque eu tenho, porque os meus guias espirituais, só para mim, fuja dessa pessoa. Tá bom? Fuja dessa pessoa. Vamos lá, último item. Viva em harmonia consigo mesmo, com a humanidade e com a natureza. Tente, pelo menos. Viver em harmonia consigo mesmo, com você. Com a humanidade, com os outros. E com a natureza, com o planeta Terra. Então, vive em harmonia com você. Se respeitando e se amando. Eu disse isso ontem. Se a humanidade, qualquer pessoa, desconfiar, não precisa ter certeza. Se qualquer pessoa desconfiar que você não se respeita, você não vai ser respeitado por ninguém. Se a humanidade desconfiar que você não se ama, ninguém vai te amar. E se desconfiar das suas fraquezas, ninguém vai te respeitar. Então você precisa aprender a cuidar de você também. Você não cuida de você, você não toma água todo dia,
Toma. Você não se troca todo dia para ir trabalhar, para sair ou para fazer não sei o quê? Você se troca, você já trocou de roupa? Troca. Você que tem cabelo, porque eu já abri mão dessas coisas, tenho só aqui a minha barba. Mas você não penteia o cabelo todo dia? Penteia. Você não escova os dentes todo dia? Escova por quê? Porque você está cuidando da sua higiene. Você dorme todo dia? Dorme porque você está cuidando do seu corpo e da sua saúde mental. Você almoça todo dia ou só cada ano bissexto? Não, almoço todo dia, Camolés. Pode até pular o almoço, mas o almoço geralmente todo dia. Você janta também, tá? Porque você está cuidando da energia do seu corpo. Então, você cuida da sua casa. Você já varreu sua casa alguma vez? Já varreu, então você está cuidando da limpeza da sua casa. Você já lavou a louça na sua casa algumas vezes? Está cuidando da louça. Então, você cuida de tanta coisa material, mas espiritualmente, que é você, que é o principal, que dá sentido a todas as coisas materiais. Porque se tirar você, não adianta ter o carro, se não tem você no carro, que adianta? De que adianta? Imagina assim, no seu velório eu chego com a Ferrari mais cara, você lá morto. Falo, meu irmão, surpresa, trouxe essa Ferrari para você. Você vai levantar do caixão e fala, leva você a Ferrari do inferno, né? Por que você deu agora esse carro e você não deu quando eu estava vivo? Como é que eu vou usar o carro morto? Então, se você não cuidar de você, não adianta Ferrari, não adianta saúde, não adianta dinheiro, não adianta o povo gostar de você, te odiar, gostar, não vai adiantar nada, porque você não cuida de você. Então, cuidar, viver em harmonia com você mesmo. Aprenda a se amar um pouco. Aprenda a se respeitar um pouco. Aprenda a se valorizar um pouco. Você é importante. Você, na sua história, se eu tirar você, não tem história nenhuma. Se eu tirar a sua caminhada na sua evolução, não tem evolução, minha irmã. Não tem evolução, meu irmão. Então, quando é que você vai perceber que você é muito importante? Isso quer dizer que os outros não têm valor? Não, mas se eu tirar você, não existem os outros. É isso que eu quero que você entenda. Se eu tirar você, não tem o outro. Que outro? Quem que está falando o outro? Ninguém. Então não existe o outro. Se eu tiro você, o outro desaparece. Se eu tiro você, a sua família desaparece. Por quê? Porque não tem você mais. Você não pertence a laços nenhum. Você não pertence a história nenhuma. Por quê? Porque você não existiu. Ou pior, existiu, mas não fez diferença. Nem na própria vida e automaticamente no mundo e na vida de ninguém. Então, vive em harmonia com você. Levante-se de manhã, agradeça a Deus, obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Ah, mas eu não estou... Sempre tenho reclamando. Ah, mas eu não estou tendo a vida que eu gostaria. Lembra que eu falei de atitude? Vai, levanta e faz a vida que você gostaria. Está esperando que o governo dá para você? Está esperando criar a Bolsa Felicidade? A Bolsa... Vamos pegar aqui, evolução espiritual, você está querendo uma bolsa chamada evolução espiritual, você não tem que fazer nada e recebe a bolsa. Fica esperando essa bolsa para você ver o que vai vir. Um chicote instalando na sua costa. Levanta e vai fazer a sua vida. Então, harmonia. Colocou os pés no chão, obrigado, seja grato. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida, por tudo que eu recebi até hoje. Porque se você não é grato pelo que tem e pelo que chegou até você, você passa a não merecer aquilo que está por vir. Por quê? Porque quando vem você não reconhece. E se você não reconhece e não dá valor, por que vai receber? Ora, se você dá para alguém R$1.000 para ajudar alguém, ela pega os R$1.000, rasga e joga para cima. Ou joga no vaso da descarga. Eu te pergunto, você vai dar mais 1.000? Não. Por quê? Porque eu vou dar o dinheiro, você vai jogar fora. É ou não é? Então, as bênçãos dos céus vêm para quem se torna parte dos céus também. Mas vir bênçãos de luz para jogar nas trevas, de que adianta a bênção ter vinda? É a mesma coisa que você, no melhor hospital da face da terra, no hospital mais caro do mundo, com o remédio mais caro do mundo, toma remédio e não toma. Adianta estar no hospital, no mais caro, melhor médico, melhor remédio? Não, podia estar lá mesmo, na rua, sofrendo. Então, você está entendendo? Eu estou falando isso para te defender, você está entendendo, né? Sobre o que eu estou falando, você é importante. Então, viver em harmonia com você mesmo. Agora, precisamos do segundo ponto. O amor tem onde começa, em você. Mas nunca tem onde termina, porque o objetivo é dominar o mundo inteiro. Então, viver em harmonia com a humanidade. Lembre-se, nós somos 9 bilhões de pessoas encarnadas, estou tirando os desencarnados,
encarnados na Terra. Então lembre-se, tem mais gente com você. E não é pouca gente. É você mais 9 bilhões de pessoas. No meio desses 9 bilhões, minha irmã, meu irmão, só para nós aqui, não conte para ninguém. Tem santo, tem demônio, tem pessoa que morre pelo filho, tem gente que mata filho. Tem gente que ama crianças e tem gente que é pedófilo. Tem gente que é amor, esperança. Tem gente que é ódio puro. Tem gente que faz a paz. Tem gente que ama a guerra. Tem gente que leva esperança. Tem gente que leva... Tem gente para tudo quanto é gosto. Tem gente que quer matar professor. Tem gente que quer ser professor. Tem gente que vai explodir escola. E tem gente que vai construir escola. É tanta gente. 9 bilhões de pessoas. Tem gente que vai te amar. E tem gente que vai te odiar. Pelo mesmo motivo que aqueles que te amam, ele te odeia. Pelo mesmo motivo. Tem gente que vai ser pedra no seu caminho. Tem gente que vai ser flor no seu caminho. Tem gente que vai aparecer só para te prejudicar. Tem gente que veio para te ajudar. Tem gente que veio para você desistir do amor, te enganando lá na frente, para você perder a esperança no amor, na paz, na luz, achando que todo mundo é vendido, todo mundo tem o seu preço. Mas você não é todo mundo e os outros também todo mundo não são. Era aquela pessoa que estava ali. Então, no meio deste caleidoscópio de possibilidades, nesta miríade quase infinita de luzes, tem você, tem os outros. E você vai ser feliz no meio de toda essa gente. Você vai ser feliz e construir a evolução no meio desse circo que eu acabei de te narrar aqui. Eu citei aqui uns 20 tipos de diferenças que você... Pegando sempre opostos, né? Treve, luz, bem e mal, mas para que ficasse bem gravado na sua mente. Não espere que todo esse mundo conspire, ao seu favor, que o clima seja ideal, que as pessoas te amem, que todo mundo te compreenda. Esqueça. Você veio para o mundo errado. No mundo que nós estamos, se prepare para dificuldades, para mudanças, para um monte de coisa. E é no meio disso daqui que você vai viver em harmonia com a humanidade. Paciência com ela. Calma, tolerância. Aprende a respeitar as diferenças. Respeitar as diferenças não é concordar com eles. As pessoas acham que respeito é fazer igual. Deixa ele ser quem é. Meus irmãos, eu tenho um monte de coisa que eu não concordo, de amigos meus. Mas tem um monte de coisa que eu não concordo, é água e óleo. E são grandes amigos meus. Por quê? Porque eu respeito, ele é daquele jeito. Ele evoluiu de tal maneira, ele é um espírito eterno. O resultado do que ele entende da vida é o resultado de milhares de anos de reencarnações, da onde ele nasceu, da maneira como ele foi criado, da maneira assim. Então, a gente tem que respeitar, é o jeito dele. É o jeito dele. E eu não vou mudá-lo porque eu não tenho essa autoridade. Só nós podemos nos mudar. A gente não tem o direito de chegar com um chicotinho e falar, ó, agora vocês vão ser do jeito que eu quero. Você vai ser isso, você vai torcer por tal time, você vai ser bonzinho, você vai... Ué, quem me elegeu juiz? Quem me elegeu Deus? Que varinha é essa mágica que eu mudo o comportamento de todo mundo? Vamos ser honestos. Mal a gente muda a nossa vida. Mal a gente muda a nossa emoção. Muitas vezes quando estamos tristes, muitas vezes a gente está naquele quadro depressivo, tem um dia que a gente não está bem, está triste, para mudar um quadro nosso, não é do outro, nosso, de tristeza, de melancolia, leva 2, 3 dias? É ou não é? Você já ficou triste alguma vez? Já ficou angustiado? Você faz assim, show tristeza, estou sorrindo, é assim que você faz? Mas nem com você muda, está querendo mudar a humanidade? Então deixe os outros serem quem são. E seja você quem é, porque Deus te aceita do jeito que você é, desde que você tente mudar a cada dia. Mudar quem? Os outros? Não. A si mesmo. Então, isso é harmonia espiritual. Isso te dá tranquilidade. Quando você passa a cuidar da sua vida, você não se sente ameaçado pelos outros.
Tem pessoas que chegam para mim, assim, que não tem uma convivência, porque não me conhecem, porque não dá para conhecer todo mundo, né? Uma pessoa veio conversar comigo, Camolese, não sei o que, vem falar comigo, mas Camolese, eu sou, e a pessoa vem com muito carinho fazer, eu sou homossexual. Eu falo, tá, e por que você está me dizendo isso? Mas eu achei que para você fosse importante. Eu falei, por quê? Não estou querendo ter nada com você, para mim não é importante, não me interessa saber qual a sua opção sexual. Eu não estou querendo ter nada com você. Seja você quem você é. Deus te abençoe e proteja. Mas você é meu irmão, independente de quem é, porque para mim, eu acredito na reencarnação. O corpo físico é só um momento. Ninguém é homem ou é mulher. Está num corpo de homem, está num corpo de mulher. O espírito mesmo não tem sexo. Quando um motorista de Kombi dirige uma Kombi, ele não fala, eu sou Kombi. Você não é Kombi, bem. Aí ele dirige um Fusca, eu sou Fusca. Não, você é o motorista do Fusca. Então, assim, essas coisas transitórias da vida não nos interessam. Então, eu falei, eu abracei, beijei, falei, meu irmão, Jesus te abençoe, te proteja, mas o que você falou para mim não tem utilidade nenhuma, porque, entenda bem, não faz diferença, é uma informação totalmente irrelevante para mim. Só é relevante a sexualidade dos outros para quem está querendo dormir com a pessoa. Aí sim. Mas não querendo dormir com ela, a sexualidade dela não me interessa. E muito menos não podemos julgar os outros. Nunca. É uma mania que a humanidade tem de se colocar no centro da atenção. Todo mundo tem que dar atenção. E ele é o centro da pureza, da luz, do amor, da verdade. A verdade é ele, né? Ele está maior do que Deus. A verdade é, verdade não tem dono. Quando você estudar um pouquinho espiritualidade, você vai ver que verdade tem no máximo escravo. A gente está correndo atrás dela o dia inteiro. Ninguém é dono da verdade. Então, se você viver como dono da verdade, você perde a harmonia. Se você começar a julgar os outros, a harmonia vai embora. Estou falando sobre o último ponto aqui, para você viver bem e melhor. A harmonia espiritual. Você não se sente ameaçado por ninguém. Porque a gente vive como se todo mundo concorresse conosco alguma coisa. A gente vive assim, para eu ganhar, todo mundo tem que perder. Para ele ganhar, eu tenho que perder. Então eu prefiro que todo mundo não tenha nada, porque se todo mundo não tem... Olha a mente da pessoa, onde é que você vai? Você vai viver... Qual será o seu destino? A vida na Terra é muito curta, você vai viver com inimizade, com briga com todo mundo, se sentindo ameaçado. Tem gente que se sente ameaçado, que vai numa festa e arruma confusão numa festa. Então calma, seja você mesmo. E lembre-se, Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você foi. Deus sabe onde você pode chegar, quem você pode vir a ser. Deus sabe o que tira. Deus sabe o que te dá. Deus sabe o que traz. Confia em Deus. E mantenha a paz interior. Paz interior é a harmonia, que nada, nem ninguém, nem coisa alguma, em tempo qualquer, tire a sua harmonia interior. Tranquilidade, confiança em Deus. E é nessa confiança em Deus que nós vamos fazer então a nossa oração. Amanhã, meus irmãos, 6h30 da tarde, porque como eu tenho um compromisso, eu tenho que sair 7h10, então não vai dar para começar a live 7h30, tá bom? Então amanhã 6h30, eu com as bênçãos de Jesus Cristo já chegarei aqui, já estarei aqui para ligar, vamos fazer a nossa live das 6h30 às 7h, porque depois eu tenho compromisso. Só diminuir um pouquinho aqui, só um pouquinho. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Separa seu copo com água, vamos fazer a oração. E amanhã, outro assunto. Sempre ligado à espiritualidade. Sempre. Abrir live, você sabe, é assunto espiritual, mas que te ajuda a viver bem e melhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Criador. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá, pelo dia de hoje. Permita, Senhor, como em grande parte do Brasil, embora o Brasil seja muito grande, mas em grande parte do país esteja frio, permita que
as crianças, os idosos, as mulheres, os homens também, os jovens, tenham um lugar para repousar, um cobertor para se esquentar, se possível um colchão e uma cama para deitar. Rogamos a tua misericórdia a todos aqueles que vivem nas ruas. Só o Senhor e elas sabem o porquê. Porque o fácil é de longe julgar que na rua estão, mas conhecer a intimidade espiritual milenar de cada um, só o Senhor conhece. Por isso rogamos a tua misericórdia a todos aqueles que vivem nas ruas. A todos aqueles que estão chafurdados na lama dos vícios, do alcoolismo, do crack, das drogas sintéticas, da maconha, que é a primeira porta de contato com o submundo das drogas maiores. Rogamos a tua misericórdia, o teu amor, a todos aqueles que se distanciaram de ti, que esfriaram a fé, que por motivos que aqui não julgamos quais, precisando dedicar grande tempo às coisas materiais, se esqueceram das espirituais. E quando conseguiram as materiais, viram que sem as espirituais, nada material faz sentido. De que adianta ter um corpo com saúde, num espírito desequilibrado? É literalmente impossível. Porque quando a nossa mente está sã, o nosso corpo também acompanha. Abençoai, Senhor, a todos aqueles que oram conosco nessa noite. Rogamos o teu amparo, a tua proteção, a tua visita a todas as pessoas. Que elas recebam o teu amparo, a tua luz, o teu amor, a tua bondade, a tua caridade, a tua misericórdia. E que eles abandonem as trevas e conheçam a luz. Porque quem conhece a luz, Senhor, nunca mais nas trevas quer andar. Nunca mais nas trevas quer estar. Nunca mais nas trevas nunca mais para as trevas quer voltar. Abençoe o lar dessa pessoa, o trabalho que ela tem. E se ela não tem um trabalho e está procurando um, que ela possa encontrar um bom trabalho. Mais uma vez, não te pedimos o dinheiro fácil, mas a oportunidade do trabalho honesto, para que pelo suor do próprio rosto, na labuta diária do trabalho árduo, ganhe o pão abençoado de cada dia. Por todos os que sofrem angústias, tristezas, dores, ansiedade, insônia, medo, incerteza, opressão, tanto material quanto espiritual, quanto psicológica. A todas as pessoas que estão instáveis emocionalmente, espiritualmente, desequilibradas. A todos os que estão obsediados e se transformaram em manequins, em fantoches nas mãos dos espíritos obsessores. Rogamos pela sua libertação, pela sua paz, pelo seu crescimento, pela sua evolução espiritual. E nessa noite, agradecidos pela mensagem de hoje, rogamos por este copo com água, ou por esta garrafinha com água, que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que esta água seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos desta água, que possamos beber do teu Santo Espírito. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus. Onde você estiver, beba a sua água com fé. Amanhã, quarta-feira, 6:30 da tarde, 18h30, estaremos juntos em mais uma live. Um forte abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe hoje e agora, aqui e por todo sempre. Seja feliz.